olha só, há 10 anos a tabela do Campeonato Brasileiro era muito diferente dessa tabela atual. O líder disparado era o São Paulo, que hoje figura na zona do rebaixamento. Já o Corinthians do Chico Lang, atual dono da melhor campanha, sofria lá na parte de baixo da classificação. No fim daquela disputa, o tricolor levantou o caneco e o Timão acabou indo para a Série B. 10 anos depois, o cenário do futebol brasileiro se transformou e os dois times trocaram de lugar. Acompanhe na reportagem especial de Fernando Gavini. 2017, Corinthians lidera disparado o Campeonato Brasileiro. Enquanto o São Paulo luta para não ser rebaixado. 10 anos antes, a situação era completamente oposta. Com 4 rodadas de antecedência, o tricolor levantou a taça de campeão. Do outro lado da tabela, o Timão tentou fugir do rebaixamento até o último jogo. Não conseguiu. O Corinthians está rebaixado! O Corinthians está na segunda divisão! O empate contra o Grêmio derrubou o Corinthians para a segunda divisão. O pior momento da história alvinegra. Considero o rebaixamento em 2007 uma consequência da malfadada parceria de 2005, né, com o grupo MSI. O Kia, a chegada dos Galácticos, Tevez, Mascherano, depois essa turma foi embora, o capital foi embora, houve problemas ali com a administração do Alberto Dualib e o Corinthians pagou um preço por isso. O Corinthians vendeu a alma para o diabo. Para o São Paulo, tudo dava certo. Campeão mundial em 2005, o tricolor ganhou o brasileiro 3 vezes seguidas, em 2006, 2007 e 2008. A diferença era que a diretoria acreditava na comissão técnica, ou seja, e o clube estava assim, tão bem, assim, toda a parte estrutural, tudo, bem na frente dos outros. E na hora que a gente sabia que ia perder 2, 3 jogadores, a gente já ia no mercado bem antes e a gente conseguia, junto com o nosso concorrente, porque alguns clubes sempre queriam aquele mesmo jogador, e o jogador sempre escolhia a gente. O São Paulo era o modelo, né? O São Paulo era o que todo clube queria ser. No mesmo ano do tricampeonato do São Paulo, Alessandro chegou ao Corinthians para jogar a Série B. Enquanto o tricolor era a referência de modernidade e exemplo a ser seguido, a estrutura corintiana era de dar vergonha. Em 2008 e 2009, quando eu comecei a treinar aqui no CT, era simplesmente um container e um campo. Eu me lembro que tinha um alambrado somente dividindo o acesso da torcida com a gente no campo, então era muito precário. Corinthians, após o descenso, acho que soube explorar muito bem a marca do Corinthians. Né? O Corinthians virou uma potência mundial. Acho que o Corinthians é o caso bem específico de um clube que acordou, não só futebolisticamente, tecnicamente, acordou para o seu marketing, acordou para uma administração minimamente decente, acordou para uma reforma de estatuto contra a reeleição. Do lado São Paulino, no entanto, acontecia o contrário. O descalabro que está levando o São Paulo a uma situação parecida hoje começa bem antes, né? Começa quando o São Paulo, com o Juvenal Juvencio, se torna um clube como os outros, como o Corinthians do Dualib, o Palmeiras do Mustafa. Clube de futebol não pode ter dono, não pode ter continuismo. Quando foi para a reeleição e no momento em que ele decidiu uma terceira reeleição, terceiro mandato da sequência, a partir de 2008 São Paulo parou. A demissão de Muricy Ramalho em 2009, aliás, foi um sinal do que estava por vir. Você sabe o que é ser tricampeão brasileiro, cara, no mesmo clube? Se isso não é na Inglaterra, algum lugar, tem uma estátua lá, cara. Aqui no Brasil, o tricampeão brasileiro, os caras queriam mandar embora toda hora. Por quê? Porque é um bando de amador, cara. É muita gente amadora mandando, entendeu? Uma das pessoas responsáveis pela saída de Muricy Ramalho foi Leco, na época diretor de futebol.
hoje presidente do clube. Do lado do Corinthians, no entanto, o maior acerto aconteceu no momento mais difícil da era pós-rebaixamento. Recém-eliminado pelo Tolima na pré-Libertadores de 2011, o Timão preferiu manter Tite e começou ali a era mais vencedora de sua história. Em termos de conquistas importantes, não há dúvida, né? O Corinthians nunca tinha conquistado tantos títulos tão importantes e com tanta frequência. Indiscutivelmente, fica fácil para mim que tive o privilégio de ser o capitão em levantar uma taça única da Libertadores até o momento, de um clube aí de 107 anos de vida, de glórias, conquistas. Nossa, é emocionante falar sobre esses dois momentos, que foi levantar a taça da Libertadores e a taça do Campeonato Mundial 2012. No mesmo ano do Mundial corintiano, São Paulo ganhou seu único título desde o tricampeonato brasileiro, a Copa Sul-Americana. Foi um pequeno suspiro para quem, no ano seguinte, teve que recorrer a Muricy Ramalho para salvar o clube do rebaixamento. Situação que se repete agora em 2017. Você chega a essa situação principalmente por questões extra-campo, questões administrativas, e o próprio torcedor são paulino sabe disso, como o torcedor corintiano na época, em 2007, sabia. São Paulo parou, cara, e os outros clubes foram copiando São Paulo e daqui a pouco passaram por cima. Porque o São Paulo parou no tempo. São Paulo parou. Depois daquela sequência de todos os títulos, o cara se acomodaram. Não, tá tudo certo, nós somos o melhor do mundo mesmo, a gente tem a melhor estrutura, né? E tinha a melhor estrutura, e tinha mesmo, mas os outros clubes agora têm toda uma estrutura muito boa, até melhor alguns. Desde que eu estou no São Paulo, desde 1943, nunca vi um período tão ruim. Essa história de que time grande não cai, já está provado que não é verdade. Time grande é o que volta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma bela matéria comparando os dois clubes, o que aconteceu nesses 10 anos. Eu me lembro muito bem que quando o Muricy foi chamado para tirar o São Paulo da zona do rebaixamento, o Rogério Ceni, não foi nem nisso, foi depois que o Corinthians ganhou do São Paulo uma recopa, gol do Danilo, tudo. O Rogério falou isso, que o Rogério Ceni deu uma entrevista e falou que o São Paulo parou no tempo. E é verdade, o São Paulo parou no tempo. O São Paulo, e eu fico muito à vontade, eu estou nesse programa há 20 anos. E o São Paulo, quantas vezes eu não disse aqui que era uma referência do ponto de vista de estrutura, de modernidade, né? Tanto que chegou a ganhar 3 títulos brasileiros seguidos, ganhou Libertadores nesse período também, ganhou Mundial, enfim. Só que aí se acomodou. O São Paulo se acomodou, teve o pecado realmente da gestão, né, da longevidade do presidente, e todos os clubes que tiveram algo assim caíram. Palmeiras com Mustafa, Corinthians com Dualib, só o Santos do Marcelo Teixeira que não chegou a cair. O Vasco do Eurico Miranda, todos esses presidentes que se perpetuaram no poder fizeram muito mal aos clubes que dirigiram. E o São Paulo, alguém fala assim, o Juvenal falecido já foi, mas quem está aí é fruto do mesmo grupo, que está no poder no São Paulo há muito tempo, e que muitas vezes está muito mais pela vaidade do cargo do que necessariamente pela competência. E aí você vê um São Paulo padecendo na zona do rebaixamento, fazendo uma bobagem atrás da outra, chegou a cutucar o rival dizendo, nós somos vendedores, que nós temos qualidade. Ora, que conversa fiada, né? Clube bom mantém os melhores jogadores justamente para não passar esse vexame que está passando, para ficar tanto tempo na zona do rebaixamento. Então o São Paulo se apequenou por conta realmente de gestões incompetentes. Boa noite. Boa noite, Carlos Celso. Boa noite, Michele Janela. Prazer tê-la aqui de volta, Obrigada, né? Chicão. Grande Michele Janela. E para me alegrar mais, está de preto e branco. Então, em sua homenagem, né, Chicão? Muito obrigado, Michele. Você é linda. Olha, gente, é o seguinte. Nós vivemos hoje uma grande revolução, que é a terceira revolução industrial.
que é a terceira revolução industrial? Vamos falar um pouco de teoria, porque é para o cara entender onde eu quero chegar. É exatamente a revolução da comunicação. Hoje você pelo celular fala com um cara que está lá no Egito, por exemplo, ao meu tempo. Não sei que horas é no Egito, mas você fala com o cara. Fala com o cara no Japão, quantas vezes precisamos aquele japonês ao vivo lá no Mesa Redonda. Então, isso quer dizer o quê? É a revolução da tecnologia. O celular que você compra hoje, daqui 2, 3 meses, se bobear, está ultrapassado. Então, por quê? Porque o mundo está muito rápido, as mudanças estão muito rápidas. Então, é bom ninguém ficar na zona de conforto. Zona de conforto é quando você se acomoda numa situação. E isso, para um clube de futebol, para uma empresa, é a pior coisa que tem. Eu lembro muito bem que quando a Folha de São Paulo comprou em Chicago uma porção de computador DOS e começou a implantar o computador, a era do computador nos jornais, né? E agora tem internet, tem tudo, não tinha internet, foi aquele né? E você vê o que é a Folha de São Paulo hoje, é uma potência. É uma potência, um dos maiores jornais do mundo, né? Uma empresa jornalística maravilhosa. Então, quer dizer, é aquele tal negócio, você não pode ficar na zona de conforto. Tem um clube de futebol, muito menos. Então, eu acho o seguinte, que não é o Juvenal Juvencio, não é o Mustafa, não é o Dualib, é a cabeça que eles têm, de querer manter o clube do jeito que eles sempre podem controlar. E quando, na verdade, essas mudanças elas chegam e, às vezes, você não controla essas mudanças. E a mudança sempre é para melhor. É difícil uma mudança vir para pior. Principalmente agora, né? Que você tem toda uma estrutura, você pode contratar bons profissionais, você ter boas máquinas de avaliação, de altura, peso, ácido lático. Isso tudo é modernidade. Os médicos têm que fazer parte de conselhos, fazer parte de simpósios, para se atualizarem. E o que aconteceu com o São Paulo foi isso, não houve atualização. Não houve atualização de gestão, não houve atualização de parte nenhuma dentro do clube. Né? Então caiu naquele marasmo. É o que vai acontecer com o Corinthians, com qualquer clube que tiver por cima. Acontece com o Barcelona até se parar no tempo. Porque hoje as mudanças são muito rápidas. Então foi isso que aconteceu com o São Paulo e não sei onde vai parar esse abismo, esse buraco. Bom, como a gente viu aí na reportagem, a queda do Corinthians para a Série B levou a melhorias administrativas que resultaram num melhor desempenho esportivo do Timão. Por isso nós queremos saber, faria bem ao São Paulo ser rebaixado para a segunda divisão? Sim ou não? Para participar é só votar através do site gazetesportiva.com. O duro de cair é não voltar. Sinceramente, eu não concordo muito com essa tese, não. Os clubes que caíram se reergueram. Mas não precisa cair para se reerguer. Mas acho que dá um choque, né? Mas não precisa disso. Vou dar um exemplo do Palmeiras, quase caiu com o Paulo Nobre. Não caiu e foi campeão no ano seguinte. Quer dizer, essa história é um consolo. Mas, gente, cair para a segunda divisão é vexatório, é horrível, é vergonhoso, é deprimente, especialmente para time grande. Ainda bem que não tem mais virada de mesa, então o time cai, aí tem que fazer um trabalho sério para voltar. Agora, dizer que isso é solução, faz bem para o clube, não, faz nada. É vexatório, é vergonhoso. Não precisa cair para fazer um trabalho sério. Faz bem sim. Porque quando cai diretoria, cai todo mundo. Como caiu no Corinthians e como caiu no Palmeiras. E o São Paulo hoje vive mais, que nem o Corinthians, vive mais nas manchetes policiais do que nas manchetes de futebol. Uma denúncia gravíssima contra o ex-diretor de marketing e o diretor de futebol, aí o dono do Boticário. Então, quer dizer, denúncias gravíssimas, desvio de dinheiro no YouTube, no show de YouTube, 2 milhões. Quer dizer, isso é manchete policial. É que é o São Paulo, né? O São Paulo pouco importa, né? Nada. É que se fosse o Corinthians, estava todo mundo roubado, né? Já tinha acontecido uma hecatombe, como diz o Celso. Então, mas essa que é a verdade. Faz bem, sim. É o tal do choque da realidade. Tem que ter choque de realidade para esses caras se mancarem e deixar nesse clube que é grande, que nem o São Paulo, e que está se apequenando ano após ano. É verdade.